Olá, tubarões! Estamos aqui na nossa terceira temporada do Papo de Tubarões e hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo adora aqui: franquia. Como fazer franquia? O que faz uma franquia dar certo? A gente tem muita dúvida sobre franquia. Eu mesmo tomei uma paulada uma vez com uma empresa franqueadora que eu fiz. Vou até contar depois isso aqui para o nosso querido franqueado. Peixoto Ascioli, muito prazer de ter você aqui com a gente, com esse assunto que a gente adora. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado, Cris. Uma honra estar aqui contigo. Nós vamos falar bastante sobre a Remax, mas antes eu queria saber, quem é o Peixoto Ascioli? Conta pra gente. Cris, um alagoano, nordestino, apaixonado por São Paulo, que adora realizar, adora empreendedorismo, adora fazer acontecer, e que tem uma visão um pouco diferente do que está acontecendo hoje, que não acredita em mágica. Acredita verdadeiramente. O pessoal diz que é mágica, né? Hoje em dia está todo um sucesso muito rápido e eu acredito que cada um tem que pagar o preço pelo sucesso que quer ter. Então eu acho que isso é que define melhor o Peixoto. É verdade. Hoje as pessoas buscam muito por um atalho, por uma coisa rápida. Tudo tem que ser rápido e tem que ser fácil, e eu acho que é muito difícil. Qualquer coisa que se constrói tem lá a sua curva de aprendizagem, né, o seu tempo para amadurecimento. É muito tempo para ter sorte da noite para o dia, né? Verdade. Conta um pouquinho para a gente o que é a Remax. A Remax é uma rede imobiliária, uma franqueadora nascida em Denver, nos Estados Unidos, em 1973, e é a empresa que mais vende imóveis no mundo. Então, a cada 20 segundos, a Remax faz uma venda de um imóvel. Mas mais do que isso, Cris, é um modelo absolutamente diferente do mercado imobiliário tradicional, onde a Remax ela funciona basicamente como um coworking para corretores de alta performance. Então não é a franquia que contrata o corretor, certo. É o corretor que contrata a franquia. Isso é algo relativamente novo no Brasil. Diferente mesmo. No entanto, nos Estados Unidos, 70%, 75% do mercado imobiliário americano, ele é com esse modelo de negócios que foi criado pela Remax. Então, evidentemente, quando eu falo de coworking, não é apenas o coworking, é um coworking com muita educação executiva. A gente tem uma força muito grande nessa área de treinamento e capacitação. A gente tem um networking muito importante. Pra você ter ideia, aproximadamente 60% dos negócios na Remax são feitos em parceria, ou seja, um corretor faz a captação e o outro corretor faz a venda. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Aqui no Brasil não é tão comum, pelo menos não era, mas lá nos Estados Unidos eu vejo que todo mundo trabalha em parceria de dois corretores, um indica, o outro é o corretor do comprador ou do vendedor, esses dois se entendem. Esse é o ponto central. O mercado imobiliário americano, eu sempre falo que está 10, 15 anos atrás, na frente do mercado imobiliário brasileiro. E lá existe um modelo onde o corretor ele representa o cliente, seja o cliente vendedor, seja o cliente comprador de imóveis. Evidentemente que, e eu comparo muito o corretor com um advogado, que sempre representa o seu cliente. Sim. E, por exemplo, num divórcio consensual, você pode utilizar o mesmo advogado para as duas partes. Certo. Né? A mesma coisa com o corretor. Há oportunidades onde um único corretor ele representa o cliente vendedor e o cliente comprador. Mas isso é um caminho sem volta no Brasil, Cris. Nos Estados Unidos isso é muito forte, como você bem falou, e no Brasil é um caminho sem volta. E fez com que, inclusive, a Remax no Brasil se tornasse a empresa que mais vende imóveis no país, a empresa número 1. Esse formato, eu tive a oportunidade de vender um apartamento em Miami e foi assim, tinha o corretor do comprador e eu tinha o meu corretor que eu era vendedora. E é bom porque assim, cada um olha o interesse do seu cliente, essa negociação acaba acontecendo mais entre os corretores do que os próprios clientes, quando a coisa vem, já vem pronta. Exatamente. Então foi muito rápido, muito fácil, aí as coisas que o meu corretor se prontificou a entregar, ele mesmo providenciou para que isso acontecesse, sabe? O outro que tinha que receber as coisas já cobrava do meu próprio corretor, eles se entenderam, as coisas foram feitas entre eles mesmos. E você pagou os honorários certamente satisfeito. Exato, porque eles trabalharam realmente. Prestaram verdadeiramente um bom serviço. Sem dúvida. O que não tem mais espaço é para o corretor Agostinho da grande família, sabe? Aquele corretor malandro e tal. Então, eu tenho hoje corretores na rede, Cris, que colocaram no bolso
em 2024 mais de 4, 5 milhões de reais. Ou seja, coisa que muito executivo, né, de grandes empresas e de médias empresas não conseguem faturar. Isso é associado, sem dúvida alguma, à ótima performance lastreada por um processo de capacitação muito forte. Então, o serviço que a franquia presta além do coworking, da estrutura física, é também acesso aos clientes, é isso? Uma carteira de clientes. Esse é um ponto importante que você falou. O corretor tradicional, ele entra numa imobiliária e ele fica esperando os clientes ligarem. Certo. Isso é um equívoco gigante. A base da contratação de um corretor por um cliente tem a ver com confiança. Se você precisa de um médico, você pede indicação. Se você precisa de um advogado, você precisa de indicação. Se você vai contratar um corretor, inevitavelmente você precisa de indicação. E você, como corretor, precisa ser indicado. Então, o trabalho diferente do mercado tradicional, o trabalho que a gente faz número 1, a gente foca muito no cliente que faz a venda e não no cliente que faz a compra. Certo. Porque quando você tem um estoque, quando você tem uma carteira bem trabalhada, a chance de você ter previsibilidade é enorme. Peixoto, mas você não trabalha com cliente comprador? De jeito nenhum, trabalhamos sim. O grande ponto é que ele faz parte da jornada do cliente vendedor. Então, esse é um ponto importante. E a orientação é ele ter entre 18 e 20 imóveis. Cris, você conhece um monte de profissional que vai fazer venda de um imóvel, ele sequer teve naquele imóvel que ele está vendendo. Nossa. Isso é o que você mais vê, por isso que o mercado de transações imobiliárias, é por isso que o corretor ele é tão criticado. E a gente já faz o contrário. É fundamental uma relação do cliente, seja o vendedor ou o comprador, com o corretor. Daí se gera confiança e com essa confiança a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E cada um é responsável pela captação do seu imóvel. É claro que hoje no Brasil, com mais de 10 mil corretores, a gente tem uma rede muito estruturada e muitos negócios são feitos entre vocês mesmos. Entre nós mesmos. Então, eu tenho franquias novas que nunca trabalharam com imóveis, nunca trabalharam, nem sequer tinham o Cresce, que é a regulamentação governamental para que você possa trabalhar, e ele entra e já tem uma carteira de imóveis naquele bairro. E aí ele faz parceria. Mas, via de regra, a orientação é o corretor fazer o seu trabalho e criar relação com o seu cliente. Peixoto, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho uma casa e agora você estava me falando e eu fiquei... Sabe quando você volta um filme? Eu estou faz uns 3 anos, 4 anos querendo vender essa casa e apareceram vários negócios. Mas assim, eu não tenho tempo de atender o corretor lá que aparece querendo, que o cliente quer comprar. Não tenho tempo de atender, aí não tenho tempo de levar, eu não tenho tempo de fazer. Aí depois, aí o cara quer fazer um negócio que eu preciso ver, ele pergunta uma informação, eu demoro para mandar. Sabe assim? Aí, mas ele quer alugar o imóvel, mas ele quer alugar, ele quer vender, mas ele quer vender para um cara que paga 0,7. O cara que quer pagar 0,5, mas eu não tive tempo de falar para ele ainda que o cara quer pagar 0,5, sabe assim? Eu já poderia ter, se fosse nesse sistema, é claro, eu já teria vendido esse imóvel há anos. É claro. E quando acabar aqui, você já me passa o que você quer, que eu já vou passar para uma franquia nossa. Maravilhoso. Porque realmente, passaram vários negócios muito bons. Mas não é o meu negócio, entende? E eu tenho que atender o corretor do comprador, que quer comprar. Pois eu pus a venda, e aí o corretor do comprador liga lá. Aí fala, precisa marcar, o comprador quer marcar reunião com a senhora, eu não tenho, eu estou indo viajar, só posso marcar semana que vem. Não vou atender. Se eu tivesse alguém advogando, né? Tratando desse negócio no meu lugar, isso já teria saído. Via de regra, esse é o papel. A gente tem que gerar confiança com a Cris, e se o imóvel, por exemplo, estiver fechado, que a gente faça esse trabalho para você. Então, muita gente fala, Peixoto, mas vocês só trabalham com exclusividade. Não, a gente só trabalha com representação e com captação de representação exclusiva. Ou seja, um corretor nosso, de uma franquia nossa, que faça a captação desse seu imóvel, ele vai trabalhar representando a Cris. E aí, Cris, a gente vai poder vender para qualquer
através de qualquer outra imobiliária. E faz uma parceria com eles. Esse Mas é o Brasil já está ponto. pronto para aceitar essa história de parceria, porque os corretores aqui não conhecem isso ainda. Cris, é a mesma coisa que perguntar se o Brasil estava pronto para você quando você lançou as suas empresas. Não estava, e é por isso que a Cris Arcangelo é quem é. Então, o Brasil não estava. A gente lançou a Remax aqui no Brasil 15 anos atrás. Nossa, todo esse tempo já? Cometemos inúmeros erros no início, até 2016. A gente quis tropicalizar o modelo. Então, a gente quis pegar uma roda que estava perfeita e quis dar um tempero brasileiro. E aí a gente só tomou prejuízo. A partir do momento que a gente entendeu que o modelo americano já estava testado, aprovado, validado? Aprovado, a gente começou a crescer de maneira impressionante. A gente, em 2016, de 17 para 18, a gente dobrou de tamanho, de 18 para 19, a gente dobrou de tamanho. Então, em 2016, a gente tinha 117 franquias e saímos para agora ter mais de 600 unidades franqueadas. Nossa, e a gente saiu de 500 milhões de valores transacionados para 12,5 bilhões de reais em valores transacionados. Então tem muita gente, o que acontece hoje quem não conhece a Remax tem um certo conceito pré-estabelecido e mais ainda, acha que a gente é uma seita. Porque o nível de cultura organizacional, de engajamento é muito forte. Então, pra você ter ideia, eu tenho mais de 600 profissionais com a tatuagem da marca na sua pele. Que legal. Então, imagina Então, as defesas das pessoas que estão na Remax, associadas à Remax, são defesas muito fervorosas. E isso, evidentemente, faz com que as pessoas, em alguns momentos, não queiram entender melhor como é o formato. E o formato nada mais é do que trabalhar com as melhores práticas do mercado imobiliário do mundo. E em parceria. Sempre em parceria. Que aí é isso que o brasileiro precisa entender, que é muito produtivo. Pelo menos a experiência que eu tive nos Estados Unidos foi ótima. Adorei. Achei mais rápido, mais eficiente e muito tranquilo para os vendedores e compradores, porque deixa quem sabe fazer. É tão simples quanto isso. E você tira todo o lado emocional da história. Então você coloca 2 profissionais que vão usar técnicas de negociação para, evidentemente, fazer a melhor negociação, cada um para o seu cliente. Porque imagina só, Cris, um dos pontos importantes de uma negociação do imóvel é o preço. Você não chega no médico e diz para ele que você vai ter que tomar penicilina. Você não chega no advogado dizendo que ele tem que fazer uma peça de tal jeito. E você, em tese, não poderia chegar no corretor falando qual é o preço do seu imóvel, porque você não vende imóvel. Você é dona do imóvel. Você tem a propriedade como você é dona do seu corpo e vai estar lá com o médico. Certo. Então, o corretor, quando ele é bom, ele precifica muito certo. E te manda uma apresentação. E aí faz todo o que a gente chama de análise comparativa de mercado. Exato. Onde a gente faz uma análise com o preço correto e não com o preço base do que é anunciado. Porque, mais uma vez, o que é anunciado também não tem... muitas vezes não faz nenhum sentido. A gente fala com os imóveis que a gente vendeu e quanto tempo a gente levou para vender cada imóvel por valor de metro quadrado XYZ. Então eu tenho corretores especialistas que atuam numa determinada região, e quando eu estou falando de região, não é região de São Paulo, Zona Norte e Oeste, eu estou falando de 3, 4, 5 quadras, sim, certo? Não é bairro, são 3, 4, 5 quadras. Porque muda muito. Mas que o corretor ele é extremamente especializado. E aí quando ele chega para a Cris e fala, ele não vai de maneira aleatória falar um valor porque ele ouviu dizer, não, ele conhece profundamente, por mais que a Cris fique triste com o valor do imóvel, ele vai dar embasamento técnico do valor do imóvel. Não é? Então, eu acho que isso é um outro grande diferencial nosso. Sem dúvida. Eu acho que o precificar é uma arte, né? Saber fazer preço das coisas é uma arte. Para tudo, né? Para tudo. E aí é muito difícil mesmo você precificar corretamente. A melhor forma é essa de ser poucas quadras mesmo. Essa minha casa específica, que eu vou usar aqui de exemplo, ela está num ponto muito exclusivo, porque ela está num ponto que era o Mirante de São Paulo. Então ela tem a vista de São Paulo inteiro. Nesse ponto só tem ela, porque do lado tem uma
uma igreja, que era a igreja da Casa da Fazenda, aqui no Morumbi. Então, ela tem uma vista muito exclusiva, muito única. Em volta, foi tudo tombado, porque foi tombado essa igreja e foi tombado uma outra casa, que era de uma italiana, que virou uma galeria de arte, que era da família, a família doou e virou uma galeria de arte. Aliás, lá tem bastante coisa assim, naquela região. Então, virou um ponto muito exclusivo ali. E aí, como é em cima de uma avenida, e ela era a Zona 1, eu falei, essa casa não vai vender nunca, essa avenida da Zona 1, vou esperar mudar o zoneamento. E eu guardei essa casa durante anos. Acho que ela está lá uns 20 anos, esperando mudar o zoneamento. Aí mudou o zoneamento uma vez, mudou o segundo, mudou o terceiro, agora mudou 3 vezes o zoneamento, agora está no top da coisa. Agora é hora de vender, porque aí agora pode fazer qualquer coisa ali. Eu falei, ótimo, agora então é a hora. E a gente tem uma divisão de luxo que é a The Remax Collection, que são exatamente imóveis únicos. Então são essas as pessoas que vão te atender. Ah, que ótimo, porque ali é bem único mesmo, é uma coisa bem... Por isso que tem tanta gente interessada, porque dá para fazer qualquer coisa, dá para fazer shopping, dá para fazer prédio, dá para fazer o que quiser ali. É um negócio bem Já legal. estou vendo uma franquia nossa assinando um contrato com você. Que maravilhoso. Olha, vendi, gente, acabei de vender minha casa, já estou animado. Eu penso assim, já vendi, porque aí na próxima vez já vendi mesmo. Eu acho que a força da mente, né? A força que a gente fala, não é? Sem dúvida. Funciona muito. Eu sou muito assim, já falo porque assim já resolveu. Bom, mas me conta uma coisa. Se eu quiser ser franqueada da Remax, o que eu tenho que fazer? Cris, esse é um outro ponto importante. Você estava falando dos desafios de uma franquia. Sim. Né? E primeira coisa que a gente precisa entender é que a franquia ele é um negócio estruturado, mas não é um negócio com sucesso garantido. Tá certo. Depende muito da pessoa. Aliás, sempre, né? Sempre. Tudo, cada vez mais, eu tenho mais certeza de que o líder da operação é que faz toda a diferença. Agora mesmo eu estava em Denver, no Colorado, na sede da Remax Internacional, e eu fui visitar 2 franquias. As 2, inclusive eu levei alguns influenciadores aqui do mercado brasileiro, do mercado imobiliário brasileiro. As 2, muito bem cotadas na Remax Internacional. Mas uma tinha vendido no ano passado 3,5 bilhões de dólares em imóveis. Na verdade, não é uma, são 7 empresas, é um grupo, 7 franquias e tem 450 corretores associados. É um master franchise dessa região, deve ser. Não tem. Ele tem 7 lojas? Ele tem 7 lojas. Ele é multi-unit, né? Multi-office. E eu tinha um outro franqueado com 50 corretores e que nem de longe chegou naquele faturamento. Então, a mesma marca, na mesma cidade, certo. Relativamente próxima, assim, 10 quilômetros uma da outra, com performances totalmente diferentes. Então, a primeira coisa é passar esse senso de responsabilidade para a pessoa que está comprando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente sempre analisa na hora da venda do imóvel é toda a parte de documentação, evidentemente. Serasa, a gente olha toda a parte de certidões e tudo Sim. mais, mas esse é um outro ponto importante. No que diz respeito a Serasa, eu já tive situações de pessoas que estavam extremamente negativadas, mas elas tinham história, elas passaram por um problema, elas quebraram como empresários, e essas pessoas têm, sim, a chance e a possibilidade de se reerguer, desde que ela seja séria, desde que ela seja honesta. Né? Então, esse é um outro ponto. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, com um sócio que a gente tem, chamado governo, né? que tritura, de maneira geral, os empresários. Então, são essas coisas que a gente vai observando, a gente analisa a parte financeira. Mas uma coisa, Cris, que eu preciso dividir com você. A gente nunca sabe quando a pessoa vai dar certo ou não. Eu já tive franqueados que... O cara foi vice-presidente, por exemplo, de uma grande empresa de varejo brasileira. Sim. Grande que eu estou falando, das top 3. Sim. E ele quebrou. Eu já tive empresário que foi diretor de uma das maiores redes hoteleiras do mundo e ele quebrou. E eu já tive pessoas que sequer fizeram faculdade e essa pessoa ela conseguiu fazer
realizar algo fantástico. E aí eu pego, por exemplo, hoje a franquia número 1 do Brasil é de 3 professores de educação física. Querido, eu vou te falar uma coisa. Com um pouco de experiência que eu tenho, quando a pessoa tem muita facilidade na vida, ela tem mais dificuldade de dar certo. Porque ela não tem a mesma garra. Você acha que os professores de educação física pegaram uma oportunidade dessa e falaram o quê? Essa é a oportunidade da minha vida, eu vou trabalhar de noite, mas vou fazer esse negócio acontecer. A garra não tem nada a ver com conhecimento. Muitas vezes as pessoas têm conhecimento e não têm garra. O que faz uma coisa dar certo é você fazer aquilo de novo, incansavelmente. É você ir atrás, mesmo quando você achar que tudo está perdido. Então, às vezes, uma pessoa que tem mais conhecimento, foi diretor de uma multinacional, onde a estrutura está toda pronta, onde ali ele entrava diretor e saia diretor, tinha alguém para servir o cafezinho. A vida de empresário é outra, né, Cris? Não vai ter a mesma garra do cara que nem a universidade fez e que teve essa oportunidade. E que teve que ralar a vida inteira e não teve ninguém para servir cafezinho para ele nunca. Você entende? É muito diferente. Eu lembro que uma vez, bem logo no começo eu aprendi isso. Quando a Fito Evers começou a crescer, que foi a minha primeira empresa, eu falei, nossa, eu vou contratar um cara de marketing desses bem ferrado, né? E resolvi contratar um cara e contratei um diretor de marketing da Procter & Gamble, que era, para mim, né? A grande referência, né? Até hoje, né? Uma empresa maravilhosa, incrível, fantástica, e é uma referência em cosméticos para todo mundo, etc. Produto de consumo, e etc. Uma empresa incrível. E eu falei, vou contratar esse cara. Esse cara era marketing da Procter & Gamble, imagina o que ele vai me ensinar. E aí, Peixoto, eu passava de manhã cedo, né? A fábrica era em Alphaville, eu saía de casa às 7 horas da manhã, e Alphaville era assim, 2 pistas, uma para ir e uma para voltar. Eu saía, chegava lá na fábrica, tava ele sentado atrás da mesa lendo jornal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu falei, irmão, o que acontece com esse cara? Lendo jornal? Um dia eu cheguei para ele, não me lembro o nome dele, falei, sei lá, Zezinho, desculpa, mas você está lendo jornal? Ah, é, a Manual de Organizações e Métodos da Procter exigia que a gente lesse o jornal todo dia de manhã. Eu falei, amigo, eu vou te falar uma coisa. Você acorda mais cedo e lê esse jornal na sua casa, porque aqui você não vai ler jornal, não. Tá pegando fogo. Temos 600 coisas para fazer. Aqui a gente põe a mão na massa e faz acontecer. Não tem ninguém para fazer para você. Se você não levantar da cadeira e for atrás, não vai funcionar. E ele não entendia, porque ali ele tinha um monte de gente. Um que fazia o da direita, outro fazia o da esquerda, outro fazia não sei o quê, ele ia o jornal, as coisas iam fazendo e iam acontecendo, levando para ele os relatórios. Eu falei, aqui não tem essa, amigo. A gente levanta e vai lá e faz. Se precisa limpar o vidro, limpa também. Se precisa lavar o carro, lava também. É bem o que eu acredito. E multinacional, então, assim, com eu todo tive que mandar respeito... embora, e cara, não deu nem um mês, eu mandei ele embora, falei, obrigado, não vai dar certo. Por quê? Faltava a garra. Porque da onde ele veio é tudo muito mais fácil. Né? Grandes empresas escondem muito incompetência, né, Cris? Não é, na verdade, assim, eu acho até que tem uma certa razão a forma com que eles fazem, mas assim, eles duplicam. Tudo. Claro. Porque se um faz, o outro faz. E a coisa, de repente, acontece, quem que fez a gente nem sabe direito. E um vai se esconder atrás do outro, entram 10 no colo, porque um lá vai decidir, os outros não vão decidir nada, deixa aquele lá decidir. É um sistema matricial de gerenciamento que a gente não sabe fazer. Não tem capacidade, não tem dinheiro para fazer isso. Porque um custo fixo desse não aguenta, só aguenta que é muito grande mesmo. Então, assim, eu já saberia logo quando eu vi a pessoa, porque quem vai dar certo e quem não vai. Porque aí, no teu caso, é garimpar, né? Vai ter que sair na rua, buscar cliente, né? E é fome, né? Assim, eu acho que a fome, a garra. Tem um livro muito bacana chamado Garra, inclusive, que eu achei ele fabuloso, é uma bela dica aí para quem está nos assistindo. Esse livro, ele fala exatamente isso que você está dizendo. No final das contas, Cris, e você sabe disso muito melhor que eu, dá certo quem tem fome, dá certo quem tem garra, dá certo quem tem resiliência, dá certo quem tem o plano B para fazer o plano A dar certo. Ninguém chega no topo
sem ter sofrido muito. E quem faz mais do que ele foi pedido para fazer. Sempre. Porque tem gente que vive na zona de conforto. Olha, eu fui contratado para fazer isso, vou fazer isso, o resto eu vou empurrando e vou fazendo. Ninguém está percebendo muito bem, eu vou fazendo aquilo que é o meu mínimo necessário para me manter aqui. Você vai encontrar essa pessoa daqui a 20 anos, ela está na mesma posição. Ela subiu, ela cresceu, ela ganhou mais dinheiro, ou ela ficou mais feliz, ou ela fez alguma coisa. Não, ela está lá naquele mesmo lugar, sentada na zona de conforto, fazendo o mínimo necessário. E aí, assim, não tem certo, não tem errado. Mas tem gente que é feliz assim. Tem será? Gente com quem a gente quer conviver. Eu, por exemplo, não... na nossa empresa, ou a pessoa cresce ou ela sai. Eu não tenho, infelizmente, por ser uma empresa... Vamos lá, eu vivo numa situação sui generis. No Brasil, a gente tem mais de 10 mil pessoas na força de vendas da Remax. São mais de 10 mil associados. E eu, na Remax Brasil, só posso demitir 60 pessoas, que são as pessoas que trabalham na franqueadora. Então, certo. olha que desafio. Primeiro, o nível de liderança no segmento de franquia, ele é fundamental, ele precisa ser alto. Porque se você não tiver uma boa liderança, você vai ter problema. No meu caso, eu sou uma empresa no Brasil, quando se fala de mercado imobiliário, gigante, em termos de marca, mas em termos de empresa, a franqueadora ela é pequena. Então, se eu não tiver alta performance das pessoas que estão junto conosco lá, e aparece, quando eu falo que empresas muito grandes muitas vezes escondem incompetência, numa empresa pequena não esconde. Numa empresa pequena, a dona está passando e está vendo que o cara está lendo jornal, está vendo que o cara está fazendo palavras cruzadas. Algumas pessoas não vão nem entender o que a gente está falando, Cris, mas você sabe como é que é. Vai lá e vai fazer palavras cruzadas. Então, quando você está numa pequena empresa, e eu adoro contratar gente que vem de pequena empresa, eu tenho pessoas que vieram de empresas grandes, de multinacional, mas eu adoro pessoas que vêm de empresa pequena que passaram mais de 3 anos, porque a entrega sempre não é só... Tem muita gente multinacional que é intraempreendedora e é fantástico. Sem dúvida nenhuma. O problema é que as grandes realmente têm mais facilidade de você se esconder atrás de... Né? Como funcionário público. Muita gente tem muito funcionário público que não faz nada e faz muita coisa. Eu conheço gente que é funcionário público fantástico. Mas o desafio para quem tem uma empresa de médio porte, contratar alguém eu tenho grandes amigos que são não só executivos, C-level, presidente de empresas multinacionais, como pessoas que trabalham num time de multinacionais que eu admiro muito. Mas o grande desafio de uma média empresa, de uma pequena empresa, contratar uma pessoa que vem de uma multinacional é a questão da cultura mesmo. Porque quem está numa multinacional está sentado e tem uma estrutura, né, de back-office servindo a todo momento ele. E quem está numa pequena e média empresa, Cris, não tem isso. Não tem. Você tem que fazer tudo na empresa. É verdade. Não é? Não, mas hoje eu estava falando sobre humildade. Eu já tive empresa muito grande, já tive empresa pequena, já tive empresa média. E aí, conforme você vê as diferenças que tem no comportamento das pessoas em relação a isso, né? Mas eu acho que hoje está um pouquinho mais difícil achar gente comprometida mesmo. Hoje está muito mais difícil. Está muito mais difícil. Muito mais difícil. Uma geração desafiadora. Tá mais difícil. Eu brinco que a turma com 6 meses já quer virar diretor da empresa. CEO. CEO da empresa. Com 6 meses de estágio já quer virar CEO. Mas eu também acho que isso é um processo de acomodação, Cris. Mudança a gente sempre teve. Sempre, mudou por conta da internet, agora mudou por causa da inteligência artificial, mudou por causa disso. Sempre vai ter uma mudança, sempre você vai ter muito bons profissionais e sempre você vai ter profissionais que não fazem boas entregas. E no final das contas, o mundo ele é conquistado pelos que entregam mais. E mudam isso que as pessoas não entendem. Você vai crescer se você entregar mais. Ponto. Simples assim. Se você entregar mais do que você foi contratado para entregar, é ali que você vai crescer, porque a pessoa vai valorizar, vai olhar, vai recompensar e vai falar, puta, graças a Deus isso aqui está resolvido, essa pessoa entrega mais do que eu devia que entregar. E aí está resolvido aqui, eu vou tratar de um assunto ali que está com problema. E aquela pessoa tem muito mais liberdade para trabalhar, vai trabalhar melhor.
Assim, é uma diferença de cultura mesmo. Vai demorar um tempo para a gente conseguir fazer as pessoas entenderem. Acho que isso é do ser humano. Nem sei se a gente vai conseguir mudar. Mudar. Eu sou prova viva disso, Cris. Eu vim de Maceió para ser diretor executivo da franqueadora, da Remax Brasil, no início da operação. O que você fazia lá antes? Eu fui diretor de um grupo de comunicação que tinha afiliado à Globo, jornal. Fui diretor de entidade, mas eu comecei trabalhando no Sebrae, dos 17 aos 21, Sim. que foi a minha grande escola. E eu tive a oportunidade de fazer um Empretec aos 21 anos, né? Logo com a criadora do Empretec, com a Marina Fenen, que é da Organização das Nações Unidas. Eles desenvolveram lá o Empretec. E eu pedi demissão. E aí eu montei uma empresa de treinamento empresarial, onde eu levava pessoas de São Paulo. Nem existia isso naquela época. No começo, Chineia Chique, Marco Aurélio Ferreira Viana, o Marins. Então eu adorava, sempre gostei muito da palestra, e o jeito de eu aprender foi chamando esses caras lá para Maceió e comecei a me relacionar com todos eles. Comecei a dar muita palestra, e aí eu senti uma coisa que faltava, era musculatura. Porque eu tinha uma boa presença de palco, as pessoas gostavam, mas e a história? Né? O que foi que eu construí? O que foi que eu mudei? E aí eu tive a oportunidade para ser gerente de um jornal que ia fechar, um jornal conhecido no Brasil, porque foi um dos responsáveis pelo impeachment do Collor, o jornal Tribuna de Alagoas, que era do PC Farias, tinha sido vendido e eu assumi a gerência comercial. Com 3 meses eu era diretor comercial, com 3 meses eu era diretor executivo. Então, eu sempre fui lidar muito e sem esperar. Eu dava porque se eu tinha que fazer, eu tinha que fazer bem feito. E foi porque a minha trajetória na Remax foi assim. Primeiro momento, eu assumi a diretoria executiva, depois eu assumi a vice-presidência de operações. Em 2016, eu assumi a presidência da companhia e a situação estava extremamente desafiadora. Realmente, eu falo, inclusive, num dos meus livros, eu falo a história. A gente estava devendo a Remax Internacional, a gente devia impostos, a gente devia... Assim, era extremamente complicado, uma inadimplência de mais de 40% da rede conosco. Isso em 2016, e eu recebi uma meta, um objetivo, que se eu batesse, eu me tornaria sócio da companhia. E ao longo dos anos, eu me tornei sócio e hoje eu sou um acionista na companhia, além de presidente da companhia. Que legal. Então, mas eu nunca... eu comecei recebendo um salário muito menor do que eu deveria receber e nunca deixei de estar estimulado por isso. E hoje eu estou numa situação pessoal, seja economicamente falando, financeiramente falando, extremamente confortável, exatamente pelo que eu plantei lá atrás. Né? Mas quanto tempo demorou? Demorou muito tempo. Quanto tempo? Demorou 15 anos. 15 não foi um ano só? 15 anos. Não foi num ano só que você fez tudo isso. Você sabe que tem uma outra história bacana, esse livro aqui, da editora Gente, o primeiro livro que eu escrevi, eu nunca falei isso nem em podcast, nem em entrevista. Eu, quando montei essa empresa de treinamentos, de palestras, eu tinha 21 anos. Aos 22, eu levei o Roberto Chiniachik. E eu coloquei na minha cabeça que eu iria escrever um livro pela editora Gente. Ou seja, demorou 20 anos, mas eu consegui. Escreveu o livro. Pela editora Gente. E depois escrevi o segundo livro. E ambos foram best-sellers. Então, você precisa ter muito claro qual é o seu sonho e trabalhar duro, pagar o preço para fazer com que ele aconteça. Eu não conheço outro caminho, Cris. E olha, eu vou te falar, eu recebo muita gente aqui. Todo mundo fala a mesma coisa. Não, demorei 10 anos, demorei 15 anos, demorei 12 anos. Não vi ninguém falar menos de 10 até agora, para chegar onde eu cheguei. Eu entrevistei um cara muito legal de cibersegurança, que também era no Nordeste, aliás, no Nordeste, e começou lá vendendo água no farol, né, no sinal lá. Sinaleiro, né, que você chama? Sinal, farol. Sinaleiro, Ele vendia. Hoje é uma das maiores empresas de cibersegurança do Brasil. 10 anos. Conheci um outro que veio aqui, ele era posto ajudar do Bradesco. Sabe aquela
coisinha posso ajudar do Bradesco? Ele e o sócio. Hoje, eles têm mais de 8 mil funcionários, tem 90 escritórios de investimento da XP. É a maior sócio da XP. Começou com o Posso Ajudar. 15 anos. Ralando. Mas chegou lá. E o cara não trabalhava 8 horas. Não trabalhava 8 horas. Ele saiu da favela. Quer dizer que não é que ele tinha um conhecimento de Harvard. Então ele conseguiu fazer porque conseguiu fazer. Ele era Posso Ajudar e veio da favela. E ele fala, estou te contando o que ele contou aqui, publicamente. Então não tem, dá para fazer? Dá. Mas tem que querer muito e saber que vai demorar, que você vai pagar o preço daquilo. Eu construí a minha vida, eu demorei lá 12 anos, porque também era outra época, do zero lá da minha batedeira de shampoo até que eu consegui, eu comprei na padaria, até eu conseguir vender a companhia, a minha primeira venda, demoraram 12 anos. E quantas horas por dia você trabalhava? Eu chegava em Alphaville às 7 da manhã, saía às 10 da noite, quando a fábrica fechava no segundo turno. E lia jornal antes de sair de casa. Nem sabia. Porque não era de casa, não era em casa como diretor. Empilhava os jornais, lia todos no final de semana, não tinha tempo para respirar. É tão simples quanto isso, Cris. Entendeu? Então, assim, não dá para você achar que você vai ganhar dinheiro, que você vai construir sucesso na fachada, no atalho, no caminho mais fácil. Não vai fazer. E aí eu assisto algumas pessoas que eu vejo que estão tentando fazer isso, e eu olho e falo, nossa, já sei onde isso vai parar. Porque o pior é isso. Você olha, fala, já sei onde isso vai parar. Porque você já sabe o que vai acontecer. Não é a primeira, nem a segunda, nem a 10ª história dessa que acontece. E é por isso que eu te falo, quando você vê um franqueado que deu muito certo ou que não deu, você já sabe quem vai dar, quem não vai dar. Eu, pelo menos, eu olho, já sei. Mas a gente precisava de mais Cris Arcângeles falando sobre isso, Cris. Porque quando você vai hoje para as redes sociais, exatamente, quando você vai para as redes sociais, você tem um monte de pessoas enganando, falando, vendendo mágica, vendendo sucesso, cobrando uma fortuna em curso que em mentoria fake. E não sei o quê, e não sei o quê. E no final das contas, você precisa ter um objetivo muito claro na vida. Você precisa saber qual é o ponto A e o ponto B que você quer alcançar e criar estratégia para fazer. Eu também pensava isso, tá? Eu vou te dizer, hoje eu pergunto assim, a culpa é de quem vende ou a culpa é de quem compra? Porque assim, se eu vou comprar um negócio de alguém, vou pagar lá 200 mil numa mentoria, 150 mil num curso, aí é bastante dinheiro. Eu não vou querer saber quem é esse cara, o que ele construiu, o que ele de verdade fez, ou uma foto dele num Porsche para mim é suficiente. Mas o que é mais fácil, Cris? Eu acho que mas a culpa é de quem compra ou a culpa é de quem vende? Eu acho que não tem culpa. Eu acho que tem uma responsabilidade. Então, vamos mudar a palavra. A responsabilidade é de quem vende ou de quem compra? Quem compra, sem dúvida alguma, porque ninguém está sendo obrigado. Pois é. Por outro lado, e aí para mim é muito claro, quem vende usa de uma estratégia, que hoje isso acontece no mundo inteiro, que vende o rápido, que vende o sucesso muito... Infelizmente, isso é do ser humano, as pessoas querem muito fazendo pouco. Então, mas não é só no sucesso. Hoje eu estava falando isso. Por exemplo, surgiu lá duas injeções que fazem as pessoas emagrecer. Está todo mundo tomando isso. É mais fácil eu tomar injeção do que eu fazer dieta e fazer ginástica. Então eu vou tomar injeção que eu fico magro mais rápido. Ou é mais fácil eu acreditar que eu vou, sei lá, conseguir construir alguma coisa comprando um negócio desse do que eu querer fazer o que precisa fazer, estudar, ir lá, fazer, construir, não sei o quê. Então, eu quero emagrecer rápido. Eu quero ganhar força, eu vou tomar remédio para ganhar músculo. Então, as pessoas querem conseguir as coisas que elas têm vontade de fazer sem querer pagar o preço e o tempo que leva. Esse é o problema. Então, aí para você comprar esse atalho, você vai usar um subterfúgio que às vezes vai te frustrar, porque você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então aí vira e você não sabe o que consequência isso vai ter, ou que contraindicação isso vai ter. Ninguém sabe esses remédios que vai causar nas pessoas mais para frente. Ninguém sabe. Você sabe que você está contando uma história muito interessante que tem a ver com o nome do primeiro livro, Excelência para Obstinados. Eu, quando levei o livro para a editora Gente, o título do livro era Pague o Preço, assuma a responsabilidade pelo seu sucesso.
que depois eu consegui negociar e coloquei no subtítulo. Mas eles não queriam que eu chamasse assim. A Roseli, que é a publisher, disse, Peixoto, Ninguém na vai real, comprar esse livro. ninguém vai comprar esse livro, porque as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas não querem pagar o preço. As pessoas querem um sucesso imediato. As pessoas querem ser a Cris Arcângela, mas não querem passar pelo que a Cris passou. As pessoas querem ser bom de palco e nunca treinam. As pessoas querem, sabe assim, querem falar bem inglês, mas não estudam inglês. Querem ser bons empresários, mas não sentam a bunda na cadeira para estudar, para fazer curso, para fazer treinamento, para ver quais são as melhores práticas, para fazer benchmarking. Não fazem isso. Esse é um grande desafio. Por outro lado, mais uma vez, de certa forma, eu acho que isso é uma coisa que sempre aconteceu na humanidade. Acho que foi mais evidenciado hoje com as redes sociais, com todo esse movimento que a gente está tendo, de relações mais líquidas, mas isso sempre aconteceu. Por isso que tem 1% de bilionários no mundo. São 7 bilhões de pessoas, deve ter uns 7 mil caras. Realmente, de verdade, né? Então porque poucos conseguem fazer. Outro dia eu postei um negócio do Cristiano Ronaldo. Ele falou, todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo, né? Eu ensino como fazer, tá aí, ó. Quero ver, vem fazer. Outro dia um amigo meu estava em Dubai, e aí falou, Cris, você não acredita, eu fui visitar lá um spa do Sheik, Réveillon, final de ano Réveillon. E é um spa onde ele fez a altitude como se estivesse na Colômbia, 4, 5 mil metros. Porque tudo que você faz ali, você faz muito mais esforço para fazer por causa dessa altitude. Então ele fez esse spa com uma pressão atmosférica como se você estivesse a 4 mil metros. Nossa. Então é um negócio bem desafiador para você treinar lá. E tem todo o spa, tem academia de ginástica, corrida, etc. E aí chegou lá, estava o Cristiano Ronaldo treinando. Ele passou o Réveillon inteiro, a semana inteira treinando nesse spa do Sheik, a 4 mil metros. Eu falei, mas cara, desse tamanho que ele é ainda, né? Pelo amor de Deus, o tamanho que o Cristiano Ronaldo é. Ele precisa passar o Réveillon dele lá, treinando no spa, 4 mil metros do Sheik. Pois é, largou a família e foi para lá, estava uma semana treinando, porque o Sheik permitiu que ele fosse usar o tal do spa nessa época. Falou, vou. Aí o cara é bom porque ele é só talentoso ou ele é bom porque o cara treina mais que todo mundo? Ele é bom porque ele treina mais que todo mundo. Sem dúvida. Então é isso que ele falou. Ele falou isso, falou assim, todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo? Então vem, eu vou te falar o que precisa fazer. Paga o preço. Precisa fazer para chegar onde eu cheguei. Paga o preço. O cara sai de qualquer jogo e vai lá treinar. Ele treina 2 horas depois do jogo, ele tá treinando sozinho, fica até a noite lá, chutando pro gol, chutando pra falta. Diz que é uma coisa surreal que esse cara treina. Então... pega os melhores atletas. Esse é um outro ponto, né? Se fala muito em equilíbrio de vida. Eu nem sei, inclusive, qual é a sua posição com relação a isso. Mas eu acho que a gente tem uma vida que definitivamente você não consegue ter equilíbrio. Você consegue... Momentos de equilíbrio, não exatamente. Você consegue estar equilibrado dentro do desequilíbrio da vida. Né? É como se você tivesse 10 pratinhos. Tem hora que você vai... E você não consegue rodar mais de 3 pratinhos. Né? Você tem que escolher os seus pratinhos, você tem que escolher suas batalhas. Então, no momento que você fez a Fitoervas, no momento que você fez todo o trabalho naqueles 12 anos, certamente você não tinha tempo para muito mais coisas. Né? Passou isso daí, vendeu uma empresa, né? Beleza, você poderia ter se acomodado com o dinheiro que você colocou no bolso. Podia mesmo. Né? Você podia ter falado, agora não, agora eu vou... Todo mundo achava que eu ia fazer isso. Você vai fazer surf na Austrália? Eu falei, não sei fazer surf, não conheço a Austrália, agora eu trabalhar. Então, no final das contas, você virou uma empreendedora serial. E se tornou quem você se tornou. Agora, não dá para dizer, na minha visão, que a Cris Arcângela tem equilíbrio na vida dela. Né? Não tem. Teve horas que ela trabalhou 14 horas por dia. Teve horas que ela trabalhou que eu trabalho feito um louco. Mas no final do ano, eu decidi ir para a China com a minha mulher e passei 20 dias na China. Eu fui para o Japão também. Nossa, esse ano eu vou para o Japão. Tô louco para ir para o Japão. Muito legal. E assim, amei. Não trabalhei de lá. Aliás, fui visitar umas Remax lá. Mas aí é doença já, né? Eu fui visitar 3 operações da Remax. Doença ou é paixão? É paixão, né, Cris? Obrigado por corrigir. Fui em Xangai, fui em Pequim conhecer a empresa lá. E é muito bacana, que você se sente tão bem, levaram para almoçar e tudo mais. Gente, eu adorei o Japão, sabia?
Quer dizer, eu já tinha ido uma vez, mas não tinha tido tanta... Acho que não tinha tanto experiência para poder observar. E dessa vez eu tive mais experiência para observar o diferencial deles em relação a gente. É assim, ó, não pode comer nada na rua, não pode fumar na rua e não pode beber na rua. Nada. Então você não vê ninguém com um copo de nada na rua. Para você comer tem que estar parado na frente do lugar, né? Não, dentro do lugar. Não pode na rua. Então já achei aquilo uma coisa assim. Como é que você consegue controlar para ninguém beber nada na rua? E eles conseguem, ninguém bebe nada na rua. E não tem lata de lixo na rua. Nenhuma. E não tem um papel no chão. Aí eu falo... As pessoas levam, né, Cris? Eu não sei o que eles fazem, mas assim, levam. Não tem um papel de lixo no chão. Aí eles falam, você não pode atravessar no sinal vermelho. É na faixa, não pode atravessar o sinal vermelho. Tem ninguém na rua, 4 horas da manhã, o cara está em pé. Não tem ninguém na rua, 2 horas da manhã. Um dia a gente foi comer no McDonald's, porque era o único lugar que tinha aberto. Nós chegamos da viagem de trem, deu uma confusão nessa viagem. Bom, chegamos muito tarde. A única coisa aberta era o McDonald's. Nós fomos comer no McDonald's, saímos de lá às 2 da manhã. Não tinha ninguém na rua. Sinal vermelho, todo mundo parado. E a gente louco para atravessar. Porque assim, não tinha ninguém. É surreal. E os brasileiros loucos para atravessar. Assim, não pode atravessar. Tá bom, não pode atravessar. A gente tem que se conscientizar. E não atravessar, porque juro por Deus, eu queria atravessar. Olhei para um lado, não tinha ninguém. Olhei Mas para e por que você não atravessou, Cris? Porque lá a lei é sinal vermelho, não pode atravessar. Então, olha que coisa bacana que a gente já pode tirar, né? Porque o Brasil muitas vezes não funciona. Porque, ninguém respeita a lei, né? Né? Você sai daqui, vai para outro lugar e você respeita. Ora, o Brasil não funciona não é por causa da crise, por causa do Peixoto, é porque a lei ela não é cumprida e não há punição. Eu tinha que falar impunidade. É tão simples porque quanto isso. Porque se eu atravessar a rua fora da faixa, alguém faz alguma coisa? É tão simples quanto isso. Se você jogar um papel no lixo lá, é $500 de multa. Então as pessoas respeitam porque elas têm essa cultura, essa educação, mas elas respeitam também por medo. Se você fizer uma multa de $500 para o cara atravessar na faixa, o cara não atravessa. É por medo. Nos Estados Unidos, igual, vem um guarda desse tamanho assim, que não sei de onde eles surgem. Eu falo que esses caras surgem do chão. São tatus. Porque assim, você fez uma coisa errada, o cara aparece. E ele é desse tamanho, ele te dá bronca e você fala, senhor tem razão, me desculpa, eu fiz errado mesmo. Então, você aprende também porque a lei é respeitada. Aqui, a impunidade, que infelizmente vem de cima, ensina que no Brasil vale qualquer coisa. Que o crime compensa. Que o crime compensa, que no vale final qualquer das coisa. Contas é isso. Então aí você fala, bom, se vale para todo mundo, vale para mim também, então tudo bem. E aí vale quem né, sei lá. Então eu acho que o problema do Brasil não são as pessoas, é a impunidade. De jeito nenhum. Porque o brasileiro tem uma índole maravilhosa. Eu também acredito sinceramente nisso, acho um povo incrível, mas enquanto você não tiver essa estrutura de lei, isso não vai funcionar. Agora tem uma coisa que me encantou muito, e certamente no Japão é a mesma coisa, é a visão de longo prazo. A gente no Brasil, isso é uma característica nossa. E o respeito ao próximo. Exatamente. O japonês tem um respeito, você passa ele abaixa a cabeça. Não importa quem é. Você entra na loja, todo mundo abaixa a cabeça. Sabe assim, eles são, na escola, eles têm desde pequenos o ensinamento sobre o respeito ao próximo. E é uma das coisas que eles mais têm. Então, por exemplo, você entra num táxi, o cara está de luva branca, em cima do banco do motorista, do passageiro, tem uma cobertura de crochê branca. E você entra e está branco. E está limpo. Isso ele faz por respeito ao outro, ao passageiro que ele está carregando. Aqui você entra no táxi, o táxi está sujo. O cara não lava nem o táxi, tanto faz para ele, tanto faz, e tanto faz para o cara que está entrando no táxi. Então, é um respeito pela outra pessoa. Então, quando você começa a ter respeito pela outra pessoa, você começa a ter respeito pelo país, você começa a ter respeito pelas coisas. Então, você não vai pichar a casa de ninguém, não vai xingar a mãe do outro, não vai atropelar o cachorro, não vai É um ciclo virtuoso, né? Então é um ciclo virtuoso. É um respeito ao outro, que foi muito legal que eles ensinaram, eu acho, que faz parte da cultura deles. E o respeito também ao mais velho é outra coisa bárbara que eu vi na China, e certamente você viu isso no Japão. No Brasil, você pega hoje profissionais de 45 anos, eu tenho amigos executivos e tal, que saíram, deixaram suas empresas, caras muito bons, mulheres muito boas,
e tem dificuldade de se recolocar. Por quê? Porque tem 45 anos. Meu Deus do céu, você quer colocar o quê? Um estagiário para tocar a tua empresa? Não é você pegar a experiência de uma pessoa que viveu, que tem calo nas mãos, que passou por dificuldades, que encontrou soluções, e você abrir mão de ter essas pessoas ao seu lado. E aí você vai na China, no Japão, né, nos países, em alguns países orientais, eles têm muito essa característica do respeito à experiência. Ao ensinamento, ao conhecimento. Isso é muito importante. E o conhecimento vem com o tempo mesmo. Você tem mais conhecimento, né? E eles têm muito conhecimento mesmo. E eles dividem esse conhecimento. E eles são muito religiosos também. Você vê os templos, a forma. E aí você subia, eu fui em direção ao templo um dia subindo, era uma rampa enorme assim, para chegar nesse templo. E as mulheres vestidas de geisha ainda, sabe? Eu vi isso na China também. Você não vai assistir. Então. E são meninas jovens, de 20 anos, vestidas de geisha. O templo, elas se vestem daquela roupa. Olha que coisa. A tradição, né? Eu vendo lá na China as pessoas falando muito das dinastias. Nossa, assim, falando do passado e de maneira muito... Respeito às tradições. Eles exatamente. têm um respeito a essas tradições mesmo. A forma de comer, então, tem lá os hotéis internacionais, mas tem os hotéis tradicionais, onde você dorme no chão, e naqueles que se você tem que andar dentro do hotel de kimono, e sem sapato e tal, que a gente não consegue se adaptar, mas que os jovens estão lá vivendo daquele jeito, tá tudo certo. E eles têm acesso à internet, sabe como é que funciona o mundo inteiro. Mas a cultura deles é tão forte, está tão arraigada, que eles não discutem a tradição e o que eles têm que fazer, sabe? É bem legal, assim. Achei a educação muito importante, assim. O quanto eles educaram essas crianças a aceitar as regras, as tradições, as coisas e o próximo. Eu acho que a palavra mesmo ali é respeito. E aí você vê o nível de desenvolvimento que eles têm. Isso faz uma diferença gigante. Muito legal. Quer deixar uma mensagem aqui pra gente? Pro nosso público de empreendedores? Cris, pagar o preço. Eu acho que esse é o ponto. Né? Você consegue chegar em qualquer lugar, a qualquer lugar. Você consegue chegar a atingir os seus objetivos, você consegue fazer o que você quiser da sua vida, mas você vai ter que pagar o preço. É só querer. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer, mas vai ter que pagar o preço. Quer se tornar o Cristiano Ronaldo? Treina como ele. Vai ter que pagar o preço, vai ter que querer muito, né? Exatamente. Muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo negócio. Agora você vai vender minha casa, hein? Sem dúvida nenhuma. Cris, obrigado a você. Muito obrigada. Gente, papo maravilhoso, entendemos um pouco como funciona o mercado de corretagem americano. Eu fui prova viva de que esse negócio funciona. Parabéns por trazer isso para o Brasil. Espero que essa moda pegue, que muitas empresas entendam e muitos corretores entendam que esse é o caminho. Em parceria a gente cresce muito mais rápido, muito melhor, muito mais forte, né? Melhor do que fazer sozinho é fazer com um parceiro. Parabéns, obrigada mesmo. Um beijo para vocês, até a próxima e olha, segue o nosso canal e dá um like aqui nesse vídeo que eu vou gostar. Um beijo, até a próxima.